Olá galera, muito boa tarde. Dessa vez vou gravar um vídeo um pouco mais longo, talvez 35 ou 45 minutos, mas eu asseguro para você que ao final desse vídeo você vai julgar que valeu a pena. É pela importância, na verdade, do assunto. Quero falar sobre os comportamentos sexuais das antigas civilizações, que hoje alguns setores da nossa sociedade chamaria até de comportamento sexual bizarro. E eu vou começar, por exemplo, com os árabes pré-islâmicos, as pessoas que viviam ali na Península Arábica antes da chegada do islamismo. Os homens daquela região eles tinham uma característica de emprestar as suas mulheres para outros homens. E por que eles faziam isso? Simplesmente para receber favores políticos ou financeiros. Quando alguém podia favorecer aquele homem, ele não pensava duas vezes em oferecer os favores sexuais que a sua mulher poderia oferecer. E isso era visto até com uma certa naturalidade dentro da sociedade. Uma outra razão por que os homens emprestavam suas mulheres é porque muitos maridos eles pretendiam melhorar a sua linhagem genética. Eles emprestavam suas mulheres a homens de uma linhagem genética superior dentro da sociedade e assim eles teriam descendentes mais importantes. A única coisa que aquele marido que emprestava a sua mulher precisava fazer era que durante o período de empréstimo ele precisaria ficar em abstinência. Tá? Ele não poderia se envolver sexualmente com nenhuma outra mulher. Quando a sua mulher voltasse grávida, então aqueles filhos gerados por outro homem era, portanto, filho dele. Então, esse é o que ele precisava fazer. Essa que passou aqui é a Marlene, ela nos ajuda aqui em casa e ela está me alugando aqui, passando de um lugar para o outro. Ela vai sair no vídeo, eu não quero nem saber. Um outro comportamento também que nos chama a atenção é o comportamento sexual dos gregos antigos. Existia entre os gregos uma coisa chamada sequestro para a aprendizagem. Como é que isso funcionava? Alguns homens mais velhos que tinham uma habilidade para caçar, pescar, fazer guerra, eles observavam dentro da sociedade alguns garotos mais novos que, do ponto de vista físico, os interessavam. Então eles pensavam, vou ensinar aquele jovem a arte da guerra, da caça, da pesca. Então ele sequestrava esse jovem e levava para a floresta, onde passava dias ou às vezes meses, ensinando, portanto, tudo o que ele sabia. Mas durante esse período, enquanto eles estavam lá na floresta, enquanto o seu lobo não vinha, esses homens praticavam relacionamentos homossexuais. Ou seja, o aluno e o professor, não vou chamar esse cara de professor não, vou chamar ele de instrutor. Esse instrutor aí, ele tinha relacionamento sexual, portanto, com aquele que ele estava ali aprendendo. A única coisa que esse homem precisava fazer para que tudo fosse legalizado é que quando ele fosse ter esses relacionamentos, ou melhor, quando ele fosse praticar esse sequestro, ele deveria comunicar aos amigos do sequestrado para que o sequestrado tivesse a oportunidade de ou rejeitar, se esconder, fugir, porque não queria ser sequestrado por aquele homem, ou, quem sabe, simplesmente se preparar psicologicamente para aquele momento. O sequestro deveria ser feito no momento em que os amigos do sequestrado estivessem presentes, para, inclusive, se eles quisessem livrar o amigo daquele sequestro, também poderia fazê-lo. China antiga, olha que coisa interessante. Os chineses, eles acreditavam que a força vital estava presente em todos os elementos da natureza, inclusive no homem. Tá? O homem tinha uma energia vital dividida entre energia positiva e energia negativa. A energia positiva é o yin e a negativa o yang. Cada célula do homem, portanto, teria essa força, mas havia uma concentração de yin maior no sêmen masculino. Assim sendo, quando os homens tinham relações sexuais, eles não ejaculavam, porque se eles ejaculassem, eles estavam perdendo grande parte do yin, eles estavam morrendo um pouco. E para desgraçar tudo, eles acreditavam que um homem produzia muito yin quando ele fazia sexo. Ele tinha que fazer muito sexo para ter yin, mas não podia ejacular, ou seja, ele não podia ter orgasmo. Tinha que fazer muito sexo, mas sem prazer. É um negócio meio doido isso aí.
Sexo oral. Vamos falar agora do Egito Antigo. A primeira civilização que nos dá notícia onde existia um sexo oral era as civilizações egípcias antigas. E tudo começou pelo seguinte: a mitologia egípcia dizia que um dos deuses mais conhecidos do Egito Antigo, Osíris, ele teria sido assassinado pelo irmão Et. E esse irmão teria esquartejado ele em várias partes e espalhado pelo mundo. A sua esposa, que também era sua irmã Osíris, Ísis, melhor dizendo, Ísis fez uma viagem pelo mundo, juntou todas as partes de Osíris para fazê-lo voltar à vida. Mas ela não encontrou o pênis. Ela, portanto, fez um pênis de argila, colocou no local e ela soprou. E a partir daí, então, Osíris voltou a viver. A partir dessa mitologia, os egípcios, portanto, não tinham nenhum problema que a boca fizesse contato com os órgãos sexuais. Mas essa prática ela chegou também até os fenícios. E aí veja, tanto egípcios quanto fenícios tinham uma característica interessante. As mulheres egípcias ou fenícias, elas costumavam usar batom vermelho, que isso era uma forma de dizer para os homens que elas praticavam sexo oral e, mais que isso, estavam dizendo que era capaz de proporcionar esse prazer com uma certa competência. Mas os romanos tinham uma outra visão do sexo oral. Os romanos tinham nojo de pessoas que faziam esse tipo de sexo. E não é sem razão porque que eles tinham nojo, né? Os europeus, eles levavam às vezes dias e meses, às vezes, sem tomar banho. Um europeu podia levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem tomar um banho. Agora imagine como ficava os órgãos sexuais dessas pessoas. Maio, inclusive, é o mês das noivas, segundo se conta, porque para muitos europeus, em maio, esse era o primeiro banho do ano. Aí as pessoas aproveitavam que tomou banho, casavam, né? Então, assim, era comum, às vezes, as pessoas passarem muito tempo sem se higienizar. Portanto, os romanos tinham nojo de quem fazia o sexo oral. Quem fazia sexo oral não era convidado para almoçar ou jantar na casa de uma outra pessoa. Veja só, os romanos eles tinham o comportamento de se cumprimentarem dando selinho, né? Um ia lá e dava um selinho no outro. Então, eles desenvolveram o nojo justamente por pessoas que praticavam sexo oral. Essas pessoas eram chamadas de boqueteiros, tá? Então, o pessoal dizia, olha, eu não cumprimento o boqueteiro, nem levo para almoçar e nem jantar na minha casa. Agora, interessante é que eles tinham nojo de quem praticava, mas não tinha nenhum problema com quem recebesse. Inclusive, muitos homens, eles às vezes forçavam as escravas ou as prostitutas a praticarem sexo oral neles. Masturbação real. A masturbação real também acontecia no Egito. Os egípcios antigos acreditavam que todo o universo antes era apenas uma espécie de sopa cósmica. E essa sopa cósmica teria gerado um ovo. E desse ovo teria nascido o deus Ra. A primeira coisa que Ra teria feito depois que nasceu foi se masturbar. E com o sêmen de Ra teria nascido outros semideuses que ajudou Ra a organizar o universo e a administrá-lo. Então veja só, olha o que acontecia. Lá no Egito, o governo era sempre teocrático, né? E os faraós eram uma espécie de representação desses deuses antigos. Então, todo ano, os faraós eles tinham uma obrigação espiritual de se dirigir até o rio Nilo com milhares de homens para um ritual que iria se assemelhar ao ritual da criação. O faraó se masturbava diante do rio Nilo e ejaculava dentro do rio. Depois disso, milhares de outros homens faziam aquilo simultaneamente, todos eles ejaculando dentro do rio. E após aquele ritual, eles acreditavam que o Egito agora estava preparado para mais um ano de prosperidade e de
fertilidade. Ainda sobre os egípcios antigos, eles também foram dos primeiros a inaugurar uma coisa que hoje nós conhecemos como brinquedos sexuais, como por exemplo vibradores, ou numa linguagem mais antiga, consolo, o dildo, também tem essa expressão. Há uma história, inclusive, não se pode comprovar a veracidade do fato, que Cleópatra foi uma das primeiras mulheres a usar um vibrador. Ela tinha uma madeira roliça, oca, e dentro dessa madeira ela colocou centenas de abelhas e fechou. E essas abelhas ali dentro, elas provocavam uma certa vibração, né? Essa história não se pode comprovar, não se sabe se é um conto popular, mas a verdade é que os egípcios, eles usavam esses consolos, esses brinquedos, né? E era de fato muito comum o uso pelas mulheres egípcias. Relações sexuais entre homens na antiga Grécia. O conceito que nós temos de homossexualismo hoje, né, é muito diferente do que os gregos tinham. Os gregos, na verdade, eles não tinham nenhum problema em que dois homens tivessem contatos íntimos, beijos e abraços. Agora, quando esses contatos íntimos eles se desenvolvia para penetração sexual, aí havia uma separação muito distinta. Por exemplo, os homens que penetravam não tinham nenhum problema. Supostamente eles estavam fazendo o papel de homem. Ele era chamado de o de cima. Já o homem que era penetrado, ele era chamado de o de baixo. Esse era reputado muito mal pelos anciãos. Alguém que se submetia a fazer o papel de uma mulher. Então, esses que fazia a parte passiva, esses sim, esses eram execrados, rechaçados, porque eles estavam se submetendo a ser como uma mulher. Logo, na antiga Grécia, chamar alguém de homossexual gay não era nenhuma ofensa. Ofensa era você chamar o outro de baixo. Ou seu de baixo, aí sim, aí você estava ofendendo, porque isso era uma espécie de xingamento. Os maias, já ouviu falar nos maias? Os maias, eles tinham uma certa preocupação com a educação sexual dos seus filhos, e nesse processo de educação sexual, os pais percebiam que aos 13, 14 anos de idade, o menino se enchia de hormônios, né, a testosterona aumentava, e como esses jovens ainda não iriam casar, o que acontecia? Os pais orientavam os filhos a se relacionarem sexualmente com outros rapazes da mesma idade, de uma categoria social mais inferior, tá? É como se os nobres, eles agora se juntassem com os plebeus, tá? E eles viviam essa relação onde ambos estavam resolvendo o problema do outro até mais ou menos os 20 anos de idade, que é quando eles mais ou menos se casavam, né? Se casavam com a pessoa do sexo oposto. Então, dos 13, 14 anos até os 20, os rapazes eram orientados pelos próprios pais a viverem relações homossexuais para, enfim, né, ir se garantindo até o momento do seu casamento. Assírios. Entre os assírios, todas as mulheres, todas, pelo menos uma vez na vida, tinham que se prostituir. Eles tinham uma deusa chamada Milita, também conhecida como Afrodite, embora Afrodite é uma deusa grega, mas entre os assírios existia uma deusa também chamada Afrodite, ou Milita. E Milita era a deusa que exigia que as mulheres se prostituíssem, porque era uma forma de as mulheres se redimir de todos os seus erros, de todos os seus pecados cometidos na vida, e também de trazer a sua bênção, para que a sua vida fosse próspera. Então, todas as mulheres, quando ela julgasse que era o momento apropriado, ela tinha que se dirigir até o templo de Afrodite, de Milita. Ela ia para lá com uma coroa feita por uma corda na cabeça para avisar os presentes que ela estava participando do ritual. E ela se assentava em um degrau da escada ali, esperando que qualquer homem fosse abordá-la. O primeiro homem que a abordasse, ela tinha que fazer sexo com esse homem. Ele se aproximava dela, jogava qualquer dinheiro sobre ela e dizia: eu exijo sexo em nome de Milita. E ela tinha que se submeter. Depois que ela praticava, portanto,
esse sexo, ela agora estava redimida e ela poderia voltar para casa, e a partir daí ela só ia fazer sexo se ela quisesse, com quem ela quisesse, do jeito que ela quisesse, de graça ou pago. Ela tinha cumprido, portanto, a sua obrigação espiritual religiosa. E por fim, um dos comportamentos antigos que julgo mais estranho, para não dizer bizarro, esse daí era praticado pelos romanos e pelos gregos, que era a zoofilia. Tá? Entre os romanos era comum, por exemplo, alguns presos serem estuprados por animais dentro dos coliseus ou do circo máximos, na presença de muitas pessoas, como uma espécie de atração. As pessoas achavam interessantes, né? Muitos presos eram subjugados por soldados e os animais, portanto, vinham e praticavam o coito sobre aquela pessoa. Na Grécia, esses atos de sexo com animais eram uma espécie de culto sagrado, tá? Era uma coisa espiritual, religiosa. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não era apenas os homens que praticavam zoofilia. Muitas mulheres praticavam zoofilias e pasmem, ou não, por vontade própria. Nem sempre era por ritual ou coisa desse tipo. O animal mais usado para a zoofilia entre as mulheres era o alce. Tá? Então, muitas mulheres, por vontade própria, elas, na verdade, faziam sexo com animais, por prazer mesmo. Você deve ter achado, ou não, estranho esses comportamentos sexuais das civilizações antigas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você prestar bem atenção, nós não deveríamos achar isso estranho. Porque no fundo, eu não precisava viajar há 4, 5, 6 mil anos no tempo para dizer isso para você, quando essas relações sexuais, que deveriam ser por nós consideradas bizarras, elas estão acontecendo hoje. Nunca houve um momento na nossa história em que sexo tivesse tantos vendedores e tantos compradores. Quantos trabalhadores comuns, quantos empresários, quantos políticos têm comprado sexo e quantas pessoas têm se disposto a vender. Eu posso dizer aqui sem nenhuma dúvida que muitos políticos têm trocado os cargos públicos por favores sexuais. Pessoas que têm ocupado posição dentro de cargos de confiança, cuja única competência mostrada tem sido em cima da cama. Esse é o nosso Brasil. Estão literalmente com o brasileiro, não é? Então, isso a gente não precisa, na verdade, ir muito longe para encontrar isso aqui. A gente também vê muitas pessoas que têm defendido muitos comportamentos sexuais, como na verdade, vamos dizer assim, olha, esse sexo deve ser praticado porque no fundo é a vontade de determinados deuses. Você pode achar estranho, mas você sabia que aqui no Brasil existem correntes religiosas que têm algumas abordagens e atitudes sexuais como parte do culto sagrado deles? Existem rituais em que o sexo homossexual ou heterossexual faz parte. Claro que por uma questão de ética aqui nós não vamos estar detalhando isso aí, mas existem, na verdade, determinadas correntes religiosas que praticam sexo como culto. Assim como, se a gente também quiser encontrar aqui religião que toma bebida alcoólica e encontra argumentos para fundamentar a sua atitude, também nós vamos achar. Então, assim, quando as pessoas querem, na verdade, por interesses financeiros ou sexuais, justificar as suas orgias de toda sorte, elas conseguem, na verdade, fazer isso com muita competência. As pessoas inventam deuses cachaceiros, desculpe a expressão, deuses bregueiro, tudo isso. As pessoas fundamentam as suas práticas em argumentos tão bizarros quanto as suas próprias práticas.
E eu vou dizer porque isso é muito fácil acontecer aqui no Brasil. Não apenas por causa das testosteronas que estão cada vez, né, assim, mais aceleradas. Eu vou lhe falar uma coisa aqui que creio muito. Aqui no Brasil, sexo, orgia de toda sorte, aqui no Brasil, já virou, na verdade, fonte, posto de trabalho. Eu vou usar uma expressão aqui, me perdoe, é só para você entender o que eu estou querendo dizer. Aqui no Brasil, a indústria da putaria já virou produto interno bruto. Eu arrisco dizer que mais de 15% dos postos de trabalho que nós temos aqui no Brasil é resultado do sexo ilícito, da imoralidade, do adultério, de várias formas de sexo, diferente daquilo que nós entendemos como deveria acontecer. Eu entendo porque, na verdade, os canais de televisão, todos eles, a mídia de um modo geral, as revistas, os jornais, eles rechaçam com muita veemência os cristãos. Se todo mundo fosse cristão aqui no Brasil, olha, muita empresa quebraria, né? Eu acho que a Rede Globo tomaria um tremendo prejuízo financeiro, porque muitos patrocinadores da Globo, como as bebidas alcoólicas, elas ganham dinheiro indiretamente da indústria do sexo e da pornografia. Milhares de motéis no Brasil fechariam as suas portas se todo mundo aqui tivesse comportamento cristão. Quando a gente fala, na verdade, dos motéis, a gente sabe de vários outros serviços que giram em torno daquele tipo de serviço. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que milhões de pessoas vivem, na verdade, desse tipo de indústria. E parte do lucro da mídia, de um modo geral, vem também desse tipo de indústria. Cristão não dá lucro a esse tipo de segmento. Cristão, na verdade, é um prejuízo financeiro para as grandes corporações midiáticas, como, por exemplo, a Rede Globo, SBT, Record e por aí vai. Né? Cristão dá pouco lucro quando a gente pensa nesse sentido aí. Então, assim, finalmente, a gente deve se posicionar contra ou a favor a esses vários comportamentos que foram apresentados aqui, já que esses comportamentos faziam parte da cultura daquele povo. E quando a gente fala de cultura, a gente não pode dizer que uma cultura é certa ou errada. A cultura é apenas diferente, não é? Então, como é que a gente deve se posicionar? E realmente o sexo deve ser visto como uma coisa bizarra? As várias práticas que nós apresentamos aqui, o sexo realmente tem que ter um jeito, uma forma, um modelo que não pode fugir daqueles parâmetros, não pode ser como as antigas civilizações ou como muitos setores da sociedade defendem hoje, sexo livre, pessoas do mesmo sexo, pessoas de qualquer idade, de qualquer forma. Né? O sexo não poderia ser assim? Será que a gente, na verdade, precisa estar preso a conceitos, a modelos, a formatos? Bom, isso depende, tá? Se você quiser ter como referência a palavra de Deus, aí eu preciso lhe dizer algumas coisas. Se você quiser ter como referência o que Deus pensa sobre o sexo. Em Êxodo capítulo 32, quando Moisés vai para a montanha e passa ali 40 dias e Arão fica tomando conta do povo, muitos egípcios estavam entre os judeus e aqueles egípcios, eles obrigaram Arão a criar um bezerro de ouro, uma imagem, na verdade, de um Deus que era adorado no antigo Egito. Quando Moisés voltou da montanha, aquele povo estava adorando aqueles deuses, mas não se tratava de uma adoração comum e normal. A escritora cristã Ellen White, ela diz que entre aquele povo que estava adorando aquele Deus, percebeu-se que existia licenciosidade e devassidão. Eu tive cuidado de olhar no dicionário o significado dessas palavras, e essas palavras se referem a luxúria, sexo desenfreado, orgias.
Quando Moisés voltou da montanha, Moisés encontrou pessoas fazendo toda sorte de orgia, toda forma de sexo que não era comum entre o povo de Deus, ou pelo menos não deveria ser. E você sabe que Deus, ele reprovou aquela idolatria com muita veemência, e muitos foram mortos. Você sabe que Deus, ele foi muito duro, muito implacável com aquele tipo de comportamento. Se tratava de uma idolatria e com aquele tipo de comportamento sexual. E o que a gente encontra mais na Bíblia que nos dá a ideia de que Deus, ele não gosta desses comportamentos que têm padrões diferentes, né? Por exemplo, quando eu digo diferente é porque Deus deixou um modelo lá no Jardim do Éden. Por exemplo, quando você vai para Sodoma e Gomorra e você encontra ali os cananitas, os descendentes de Cão, que inclusive há uma corrente de teóricos que inclusive defende que o pecado de Cão, quando diz que Cão conheceu seu pai, alguns defendem que possivelmente Cão teria, aproveitando-se da bebedeira de Noé, tido praticado sexo com o próprio pai. Isso não é uma doutrina, é apenas uma teoria. Então, esses descendentes de Cão que foram amaldiçoados, os cananitas, eles desenvolveram esse comportamento de práticas homossexuais. E dentro de Sodoma e de Gomorra havia ali muitos cananitas. Então, assim, quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, o fez um pouco antes daqueles homens tentarem praticar violência sexual contra os anjos de Deus. Aqueles homens, eles eram tão promíscuos que quando eles viram os anjos e pensaram que se tratava de homens, criaram desejo sexual e queriam invadir a casa de Ló para praticar sexo não consensual com os anjos. Ou seja, eles queriam praticar uma violência sexual. Olha a que ponto chegou aquele povo, né? Então, assim, quando a gente começa a observar esses comportamentos, como eles foram aplacados, a gente começa a ter uma noção do que Deus pensa desses comportamentos. Os amalequitas eram outro povo também que praticava muitas imoralidades sexuais, como também o próprio incesto. E em 1 Samuel capítulo 15, nós encontramos Deus sendo muito duro com os amalequitas. Claro que a Bíblia diz que foi porque ele, na verdade, ele atacou o povo de Israel em um determinado momento. Mas Deus, ele quando age, ele age dentro de todo um contexto. E quando Deus mandou destruir os amalequitas, Deus disse que era para destruir tudo, homem, mulher, inclusive crianças de peito, crianças de colo, de qualquer idade, matar cachorro, papagaio e periquito. Então, aquele povo que praticava também algumas devassidões sexuais, eles também foram, assim, aplacados de maneira muito dura. E no livro do Apocalipse a gente encontra Deus dizendo que os impuros, e esse impuro aí ele pode ter uma conotação muito ampla, inclusive sexual, esses impuros não herdarão o reino dos céus. Então, assim, por tudo isso, eu tenho a impressão que as práticas sexuais diferentes daquele modelo deixado lá no Jardim do Éden, não é simplesmente uma questão de cultura que Deus tem que tolerar. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, existe muita coisa dentro de uma cultura que Deus ele tolera sim, não tem nenhum problema. Por exemplo, aqui no Brasil não é comum um homem usar saia, então Deus não vai tolerar. Mas se você for em uma outra cultura em que o homem use saia, Deus tolera sem nenhum problema. Agora, existem coisas que Deus não reconhece cultura. Ele deixou um modelo. E dentro desse modelo não se admite determinados comportamentos, né? E aí eu vou aqui fechar dizendo para você o seguinte: enquanto cristão, eu entendo perfeitamente bem que quando nós nos referimos a homossexualismo, diferente do que muitas pessoas pensam, existe sim pessoas que são atraídas por pessoas do mesmo sexo. Se eu simplesmente disser assim, homossexualismo é descaração, são pessoas que decidiram, não estava fazendo, não é isso. Eu acredito
piamente que existem homens que são atraídos sexualmente por outros homens. Assim como acredito que existem mulheres que são atraídas por outras mulheres. Sim, para mim isso existe. Eu sei que você diz, poxa, mas aí Deus seria cruel? Ele cria pessoas que são atraídas por pessoas do mesmo sexo e depois ele proíbe? Como é que Deus faz isso? Aí eu vou explicar para vocês o seguinte. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Deus, na verdade, criou o homem perfeito. Ele criou um homem para uma mulher para um homem. O pecado entrou no mundo e a natureza sofreu, na verdade, várias transformações, né? E uma dessas muitas transformações foi o sentimento natural, que alguns homens agora passou a ter um sentimento antinatural e também a mulher. Isso lhe parece estranho que eu estou lhe dizendo? Mas deixa eu lhe provar que esse sentimento antinatural existe. Por um acaso você já ouviu falar em homens que não aguenta ver um rabo de saia e quer tê-lo? Você já ouviu falar em homens que mesmo casado quer ter várias mulheres? Estou falando alguma novidade aqui? Pois é, existe. Mas Deus, quando criou lá no Jardim do Éden o modelo de relacionamento, Deus criou assim? Deus criou um homem para várias mulheres? Deus não criou um homem para uma mulher? Deus não criou um homem para várias mulheres, mas não existem homens que ele, na verdade, se interessa por várias mulheres? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou um casal pacífico? Acaso você não conhece pessoas que vivem 24 horas por dia com raiva e querendo resolver tudo no tiro, na bala e na porrada? Ou como diz a filósofa, tiro, porrada e bomba? Mas esse sentimento não era natural em Adão. Mas não existe hoje? Não existem pessoas extremamente violentas? Por que é possível admitir que existem pessoas violentas, diferente do primeiro casal? Homens que têm compulsão sexual a ponto de serem tratados em clínicas. Homens que a compulsão sexual já é diagnosticado como uma doença. Como é possível admitir que o alcoolismo é uma doença e tudo isso é diferente do modelo que Deus criou no Jardim do Éden? E por que não é possível admitir que existem homens e mulheres que são atraídos por pessoas do mesmo sexo? Claro que são. Agora, isso não significa dizer que ninguém tem o direito de dar vazão, segundo o que Deus nos ensina, ninguém tem direito de dar vazão aos seus desejos só porque tem desejo. Tá? Ninguém tem direito de sair dando murro em todo mundo só porque tem desejo. Ninguém tem direito de se relacionar sexualmente com todo mundo só porque tem desejo. Ninguém tem direito de tomar a cachaça toda do mundo só porque tem desejo. E segundo a luz bíblica, ninguém tem desejo de se relacionar com ninguém tem o direito de se relacionar com pessoas do mesmo sexo só porque tem direito. Desejo. Vou repetir aqui a frase que não ficou clara não. Ninguém tem direito de se relacionar com pessoa do mesmo sexo só porque tem desejo. O desejo não justifica a prática. Todas as pessoas têm a obrigação de lutar contra as suas tendências. A gente não pode, na verdade, viver controlado pelos nossos desejos. Né? Essa é a luta da carne contra o espírito. Agora, tem uma coisa aqui que a gente precisa clarear, é o seguinte, eu estou falando que as pessoas não têm direito do ponto de vista religioso, bíblico. Você não tem direito, se você quiser continuar cultivando em seu coração a esperança da vida eterna, de tudo isso. Agora, diante da Constituição, aí a gente vai fazer várias separações. Diante da Constituição brasileira, você tem direito sim de se relacionar com quem você quiser. Diante da Constituição, você tem direito de tomar cachaça a hora que você quiser. E diante da Constituição brasileira, você tem direito de, mesmo sendo casado, ter quantas amantes você quiser. Você só não pode casar, mas você pode ter várias amantes. E a nossa lei é tão contraditória que se um homem casar com 2 mulheres, vai preso.
Mas se ele casar com uma e tiver 10 amantes, além de não ser preso, a própria lei dá direito a todas as amantes, caso aquele homem venha a falecer através da lei do concubinato. Então, assim, é proibido casar, mas é legal, é permitido ter amante. Então, diante da lei, você tem todos esses direitos. Eu estou falando aqui que você não tem direito quando você quer cultivar no seu coração a esperança da vida eterna. Tá? Eu falo isso porque esse é um vídeo postado na internet e alguém, né, embora são poucas pessoas que veem, eu não sou famoso e nem tenho pretensão de ser, mas alguns poucos que veem, essas pessoas podem, na verdade, dizer: quem disse que eu não tenho direito? Juridicamente você tem todo o direito, tá? Não biblicamente, é isso que eu estou falando. E mesmo esses direitos, quando a gente agora vai colocar dentro da ética da sociedade, você só tem parte desse direito. Por exemplo, você tem direito de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, mas se você for casado, dentro da ética do seu casamento, a sua esposa certamente não concorda, ou o seu marido não concorda que você tenha outros parceiros. Então, dentro da ética do casamento, a Constituição não lhe proíbe de ter amantes, mas a ética do seu relacionamento lhe proíbe. Você, portanto, estaria fugindo a ética do seu casamento. Então, são níveis de proibições que precisa ficar bem claro, tá? A Constituição não proíbe nada, a ética do casamento proíbe algumas coisas, mas isso não torna a sua prática ilegal, você não vai preso, e a ética bíblica lhe proíbe de todos esses comportamentos. E aí eu vou encerrar lhe dizendo o seguinte: um dia você vai ser julgado, e esse julgamento não vai ser pela ética da Constituição brasileira, nem vai ser pela ética do seu casamento, porque também tem casamentos que entre os dois a ética permite. Você vai ser julgado pela ética da lei de Deus, e Ele é o juiz. E toda sentença será conforme a ética, a proibição ou a permissão que Ele tenha lhe dado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.